Olá a todos, eu sou Caio Rene Paiva. Hoje eu vou apresentar meu projeto de iniciação científica, prevalência e identificação de protozooses em pacientes que foram atendidos no Hospital Universitário Júlio Miller, no município de Cuiabá. Eu fui orientado pela professora Michelle. Bom, então, as enteroparasitoses, elas constituem um grande problema de saúde pública, principalmente nos países em desenvolvimento, por conta de sua forte relação, né, com condições socioeconômicas e por causarem, né, desnutrição na população, que pode afetar o desenvolvimento físico, o desenvolvimento psicossomático e até social dos pacientes infestados, principalmente das crianças, das pessoas em idade escolar. Bom, estima-se, né, que em todo o mundo as parasitoses intestinais levem cerca de 2 a 3 milhões de pessoas a óbito por ano. E no Brasil, elas têm uma prevalência muito alta, né, que pode chegar até 80% em algumas regiões. No Mato Grosso, existem poucos estudos epidemiológicos a respeito das enteroparasitoses no Mato Grosso e no Brasil inteiro. Então, por conta disso, esse estudo veio, né? Nós tivemos como objetivo fazer esse estudo para analisar a frequência dos principais gêneros de parasitos intestinais, com foco nos protozoários, analisando ali o prontuário de pacientes que foram atendidos ali no Hospital Universitário de Cuiabá e realizaram o teste parasitológico entre os anos de 2019 e 2023. E fazer o levantamento, né, tentar levantar o perfil sociodemográfico dos pacientes que tivessem o exame parasitológico positivo. O foco desse trabalho foi nas protozooses, né, que são as infecções intestinais, parasitoses intestinais causadas por protozoários, né, principalmente pela Giardia lamblia e pelo gênero da Entamoeba, com destaque para a Entamoeba histolytica, né, que pode causar uma infecção mais sintomática, mais perigosa, mas existem também outros tipos de protozoários que podem causar as enteroparasitoses, além da Giardia lamblia e da Entamoeba. Para realizar nossa pesquisa, nós buscamos, né, os resultados de exames coproparasitológicos realizados entre 2019 e 2023. No total, nós conseguimos 875 resultados de exames que foram realizados no Hospital Júlio Miller, né? E desses exames, olhando um por um, nós identificamos 55 pacientes positivos, com exame de fezes positivos para parasito, nessa amostra, né? E aí, a partir disso, nós analisamos o prontuário online dos pacientes pelo sistema do Hospital Júlio Miller e tentamos colher desses prontuários alguns dados, né? Então, dados pessoais, condições sanitárias, hábitos alimentares, hábitos comportamentais, sintomas que foram notados ali no momento da consulta e a forma de parasitismo também. Nós obtivemos, então, alguns resultados, né? Podemos observar aqui que tivemos 7 pacientes com monoparasitismo por euminto, 34 pacientes com monoparasitismo por protozoário e 14 pacientes que apresentavam mais de um parasito em suas fezes, né? 14 pacientes que tinham ou um protozoário e um euminto, ou 2 protozoários, enfim. Nas informações pessoais, né, nos dados pessoais, dados demográficos, nós tivemos que a população feminina esteve mais presente nas amostras positivas, a faixa etária ela foi limitada ali, principalmente entre os mais jovens e os mais velhos, e as amostras positivas elas estavam divididas entre 14 municípios diferentes, mas a maioria era de Cuiabá, 65,5%. A maioria desses pacientes, como podemos ver aqui nessas tabelas, eles apresentavam saneamento básico adequado, né? Então a maioria possuía água encanada, a maioria possuía coleta de esgoto, a maioria também possuía coleta de lixo e a maioria também tinha presença de asfalto ali. Então nós não identificamos nesses padrões de saneamento básico nenhum fator de risco considerável para o parasitismo. Além disso, né, em relação aos sintomas apresentados, nós identificamos que a maior parte dos parasitos, a maior parte das infecções, elas não causavam, elas eram assintomáticas, né? Então, 42,9% das infecções por euminto eram assintomáticas, 70% das infecções por protozoários, das monoinfecções eram assintomáticas, e 78,6% das infecções por poliparasitismo também eram assintomáticas. O sintoma mais presente foram as dores abdominais de fato, podendo também ter diarreia, emagrecimento, falta de apetite, algumas vezes prurido anal, mas na maior parte das situações, as infecções elas foram assintomáticas, não tinham nenhum tipo de sintoma associado. O protozoário mais frequente foi, de fato, a Giardia lamblia, com 58,8% dos pacientes de protozoários sendo infectados por ela, mas também tivemos, né, então, Endolimax nana, um protozoário que pode causar enteroparasitose, a Entamoeba coli e a Entamoeba histolytica também apareceram. Esses protozoários também apareceram em poliparasitismo, geralmente com outro protozoário.
Então, na conclusão, nós podemos dizer que a amostra utilizada, né, a maior parte dos exames colhidos, os resultados de exames eram de mulheres. Então, as parasitoses, né, os exames positivos também apresentaram como maioria o sexo feminino. A maioria dos pacientes possuíam saneamento básico, a maioria dos pacientes positivos. E em relação com a amostra geral, isso não nos deu um fator de risco claro. E a maior parte dos pacientes se encontrava na faixa etária mais jovem ou na faixa etária mais velha. O monoparasitismo por protozoário foi o mais frequente, o mais encontrado, o tipo de parasitismo mais encontrado. E a espécie de protozoário mais frequente, como eu já havia falado, foi a Giardia lamblia. Então, uma das dificuldades que eu posso dizer aqui foi que a maioria dos prontuários não tinham informações a respeito de hábitos alimentares, hábitos de higiene, de forma que nós não conseguimos estabelecer fatores de risco claros relacionados a isso. Mas nós conseguimos estabelecer, por exemplo, quais são os parasitas mais frequentes, em quais faixas etárias essas infecções estão mais alocadas, né? Qual é o tipo de infecção também mais frequente por protozoários. E essas foram nossas referências. Muito obrigado.